Você já parou para pensar por que algumas mulheres simplesmente não conseguem parar de pensar em certos homens? Não estou falando daqueles caras que correm atrás desesperadamente, que mandam mensagem a toda hora ou que imploram por atenção. Estou falando de homens que entendem algo que a maioria nunca vai perceber. O medo dela de te perder é a chave para que ela te valorize de verdade. Senta aí porque vou te abrir os olhos. A grande verdade é que a maioria dos homens faz exatamente o oposto. Eles tentam agradar demais, fazem tudo o que ela quer, deixam claro que nunca vão embora. E sabe o que acontece? Ela perde o interesse. Por quê? Porque nada na vida tem valor sem risco, sem desafio. O ser humano é condicionado a valorizar aquilo que exige esforço, que pode escapar de suas mãos a qualquer momento. Se você está sempre disponível, você se torna comum, invisível, substituível. Agora, imagine se você pudesse inverter essa lógica. Imagine se, em vez de correr atrás dela, você se tornasse alguém que ela sente que pode perder a qualquer instante, um homem que tem vida própria, que tem princípios, que não se dobra ao primeiro sinal de descontentamento. Esse é o tipo de homem que faz uma mulher acordar no meio da noite pensando: será que ele está com outra? Será que perdi algo que jamais vou ter de volta? Essa sensação é poderosa. Ela cria desejo, respeito e uma conexão que vai muito além do físico. Não estou falando de manipulação barata, nem de jogos psicológicos. Estou falando de estratégia, consciência e autovalorização. Você vai aprender como fazer com que ela queira estar com você porque ela reconhece seu valor, não porque você implora por isso. E a melhor parte? Ela nem vai perceber conscientemente o que você está fazendo. Ela só vai sentir. A tensão vai crescer, o desejo vai aumentar e lentamente ela vai perceber que te perder seria o maior erro da vida dela. Se você quer realmente fazer a diferença no jeito que ela te percebe, você precisa entender este conceito agora. Homens que são facilmente substituíveis jamais deixam marcas profundas. Mas homens que combinam presença, mistério e intensidade emocional, eles se tornam inesquecíveis. E é exatamente isso que eu vou te mostrar neste vídeo. 1. Seja indispensável, mas nunca previsível. Você já percebeu como a maioria dos homens cai na armadilha da previsibilidade? Eles ligam sempre na mesma hora, mandam mensagens iguais, fazem tudo para agradar e acham que isso vai manter uma mulher interessada. A verdade é dura. Previsibilidade é o assassino silencioso da atração. Quando você se torna previsível, ela para de te valorizar. Ela sabe que você estará lá, não importa o que aconteça. E o que acontece quando algo não tem risco? Perde o valor. É simples assim. Ser indispensável não significa estar disponível 24 horas. Significa criar valor na vida dela de forma que ela sinta que você é único e que sua ausência seria um vazio que ninguém mais poderia preencher. Mas como fazer isso sem parecer arrogante ou frio demais? A resposta está na imprevisibilidade estratégica. Homens que mantêm a chama acesa são aqueles que têm vida própria, hobbies, metas, amizades e momentos que não giram em torno dela. Ela percebe isso, mesmo que não diga, e começa a sentir algo que é difícil de ignorar: medo de te perder. Vamos ser claros, não estou falando de desaparecer por dias ou semanas, porque isso pode gerar insegurança desnecessária. Estou falando de criar momentos que a façam perceber que sua atenção não é garantida. Por exemplo, se você sempre responde imediatamente, ela se acostuma. Mas se você tem horários, projetos e compromissos, ela sente que você tem valor fora do relacionamento e isso aumenta o respeito. É como se você estivesse dizendo, sem palavras: eu tenho minha vida, meus padrões, minha presença é preciosa. E acredite, isso ativa o desejo de forma quase automática. Outro ponto crucial: seja indispensável, mas nunca previsível em suas atitudes emocionais. Homens que se tornam o porto seguro extremo, que nunca demonstram surpresa, alegria intensa ou leve frustração, rapidamente se tornam entediantes. Mulheres, consciente ou inconscientemente, são atraídas por homens que provocam emoção. Um olhar, um gesto inesperado, uma frase que a faça rir ou pensar profundamente. Pequenos detalhes que criam lembranças marcantes. Esses momentos a conectam com você de maneira que ela não consegue simplesmente desligar o pensamento.
Mas atenção, ser indispensável não significa ser egoísta. É uma linha fina entre ser magnético e ser inacessível. Se você exagerar, ela se sentirá rejeitada. Se você for previsível, perderá valor. O equilíbrio é chave. Um homem que entende isso sabe quando se aproximar, quando criar tensão e quando oferecer suporte emocional genuíno. Esse é o tipo de presença que a faz ficar alerta, prestando atenção a cada movimento seu, porque ela sente que poderia perder algo importante a qualquer momento. No fundo, tudo se resume à percepção. Ela deve perceber que você tem uma vida intensa, que você é um homem que se respeita, que tem padrões e limites claros. E enquanto ela absorve essa percepção, um fenômeno psicológico acontece. Ela começa a medir cada ação dela em relação a você. O medo de te perder se transforma em interesse genuíno, e o que antes era comum agora se torna desejável. Homens que aprendem a equilibrar valor, presença e imprevisibilidade conquistam não só atenção, mas um lugar real no coração dela. E é exatamente isso que você vai dominar. Tornar-se indispensável, mas nunca previsível, não é apenas uma estratégia. É um estilo de vida que coloca você no controle da dinâmica, criando atração contínua e fazendo com que ela pense em você mesmo quando você não está por perto. 2. Atração emocional antes de qualquer coisa. Você já notou que algumas mulheres simplesmente não conseguem tirar um homem da cabeça, mesmo que ele não esteja presente? Não é sorte, nem charme superficial. É atração emocional. E deixa eu ser direto. Se você acha que apenas aparência ou presença física vai manter uma mulher pensando em você, está completamente enganado. Ela precisa sentir algo profundo, algo que conecta diretamente com o coração e a mente dela. Isso é o que faz o interesse se tornar obsessão, e é aqui que muitos homens falham miseravelmente. A maioria dos homens se concentra apenas em ser divertido, engraçado ou prestativo. Isso é importante? Claro. Mas não é suficiente. O que cria lembranças duradouras é o impacto emocional que você gera. É aquele momento em que uma simples conversa, um gesto ou até mesmo um silêncio compartilhado deixa uma impressão que ela não consegue ignorar. E sabe o que é mais poderoso? Mulheres se lembram de como você faz elas sentirem, não apenas do que você faz. Essa é a diferença entre ser interessante e ser inesquecível. Então, como você cria essa atração emocional? Primeiro, você precisa ser genuíno. Nada de forçar risadas ou tentar ser alguém que você não é. Autenticidade gera confiança, e confiança cria espaço para emoções verdadeiras. Segundo, você precisa ser capaz de despertar emoções variadas. Não estou falando de extremos dramáticos, mas de pequenos choques emocionais, uma surpresa inesperada, um elogio sincero, uma conversa profunda que a faça refletir sobre a vida ou sobre ela mesma. Esses momentos se acumulam e fazem com que ela não consiga parar de pensar em você. Um ponto crucial que muitos ignoram: emoção gera lembrança, e lembrança gera presença mental constante. Quando você consegue provocar sentimentos reais, você deixa uma marca que nem a distância consegue apagar. Ela começa a associar você com momentos de intensidade emocional, e isso cria algo poderoso. Ela sente que precisa de você, que perder você seria perder algo único e insubstituível. Além disso, a atração emocional também envolve mistério e profundidade. Um homem previsível, que compartilha cada detalhe da sua vida sem filtro, rapidamente se torna comum. Mas um homem que guarda certas partes de si, que revela apenas aos poucos, cria curiosidade e desejo. Ela quer descobrir mais, entende? Isso ativa o medo inconsciente de perder você, porque ela sente que cada pedaço de você é valioso e exclusivo. Outro aspecto importante é a conexão psicológica. Ela precisa sentir que você entende, percebe e valida suas emoções sem precisar explicar demais. Isso cria intimidade emocional sem intimidade física imediata. Homens que conseguem equilibrar essa percepção emocional com presença física estratégica tornam-se inesquecíveis. Ela não só pensa em você, mas também sente a sua falta quando você não está por perto. E aqui está o segredo final. A atração emocional não é apenas sobre momentos intensos, mas sobre consistência. Pequenos toques de atenção,
Gestos que demonstram valor e autenticidade, combinados com espaço para que ela perceba seu valor, criam um efeito cumulativo. Cada interação emocionalmente significativa aumenta o medo de perdê-lo, transforma interesse em desejo e desejo em ligação quase automática. Se você aprender a dominar a atração emocional antes de qualquer outro tipo de conexão, você se tornará um homem que ela nunca esquece, que ocupa espaço na mente dela sem esforço e que desperta medo saudável de perda. E lembre-se, não se trata de manipular, mas de ser o homem que naturalmente desperta emoção e valor, deixando que ela perceba o quão importante você é na vida dela. 3. O poder do espaço e da ausência. Você já percebeu como a presença constante de alguém pode acabar diminuindo o valor que sentimos por essa pessoa? É um paradoxo cruel. Quanto mais disponível você é, menos você é valorizado. O poder do espaço e da ausência é exatamente isso. Criar uma sensação de falta que faz com que ela perceba seu valor real. Quando você está sempre por perto, sua presença se torna normal, e o cérebro dela começa a subestimar o que você representa. A ausência não significa indiferença, significa inteligência emocional. Significa entender que ser desejado não é sobre estar disponível a cada momento, mas sobre criar um espaço que desperta atenção e reflexão. Quando você se retira estrategicamente, você dá a ela a oportunidade de sentir o que é ter você por perto e, mais importante, o que é perder você. É nesse vazio que o interesse se transforma em pensamento constante e, eventualmente, em medo de perder. A maioria dos homens não entende isso e age de forma oposta. Eles têm medo de que, se afastarem, perderão controle ou relevância. Mas o oposto é verdadeiro. A ausência cria presença mental. Quando você não está ali, mas a conexão emocional permanece, ela começa a perceber a importância da sua presença e a refletir sobre seus sentimentos. Esse espaço dá profundidade à relação, porque ela passa a sentir que você não é apenas mais alguém. Você é alguém que importa, alguém que pode fazer falta de verdade. Outro aspecto do espaço e da ausência é o aumento do respeito. Pessoas que são constantemente acessíveis podem ser tomadas como garantidas. Mas quando você mantém limites claros, quando você se concentra em sua própria vida e objetivos, você envia uma mensagem silenciosa, porém poderosa. Eu tenho valor próprio e não dependo da aprovação dela. Isso não apenas aumenta o respeito dela, mas também cria uma atração que vai além da superficialidade. E há algo ainda mais profundo. A ausência inteligente gera reflexão. Ela começa a avaliar a importância de cada interação, a considerar suas atitudes e a sentir a falta daquilo que só você pode oferecer. Esse efeito psicológico é natural e muito eficaz. A mente humana é programada para valorizar o que não é constante. Quanto mais você consegue equilibrar presença e ausência, mais ela sente a necessidade de se conectar com você de forma genuína e intensa. No final das contas, o poder do espaço e da ausência é sobre controle emocional e percepção de valor. Não se trata de jogos ou manipulação barata, mas de entender como a mente humana reage à falta e à presença estratégica. Homens que dominam essa arte não apenas despertam desejo, mas também constroem respeito e ligação emocional que resistem ao tempo e à rotina. Ela começa a perceber que você é único, alguém que não se encontra facilmente, e que perder você seria um erro que jamais poderia ser reparado. 4. Evite erros comuns que homens cometem. Vamos ser honestos por um momento. Muitos homens sabotam o próprio sucesso com mulheres sem nem perceber. Eles cometem erros básicos que destroem interesse, mesmo quando têm tudo para conquistar e manter a atenção dela. E a parte mais frustrante? Esses erros são facilmente evitáveis se eles apenas acordassem para a realidade. O primeiro grande erro é a carência disfarçada de atenção. Muitos homens acreditam que mostrar interesse constante, enviar mensagens a cada momento e estar sempre disponíveis vai aumentar seu valor. Na verdade, acontece o oposto. A carência demonstra dependência emocional, falta de controle sobre a própria vida e baixa autoconfiança. Mulheres percebem isso rapidamente, mesmo que não verbalizem, e o interesse diminui. Um homem que é emocionalmente equilibrado não precisa provar que se importa a cada segundo.
Ele demonstra valor com presença estratégica e consistência. Outro erro comum é o medo de perder. Homens que têm medo de perder qualquer chance acabam cedendo a tudo, aceitando atitudes desrespeitosas ou deixando de impor limites. Isso mata a atração instantaneamente. A atração não é criada por submissão. Ela nasce quando você é firme, coerente e mantém sua própria identidade. Se você sempre se dobra ao primeiro sinal de descontentamento dela, você se torna previsível e substituível. Ela percebe inconscientemente que não há risco em te perder, e isso apaga o interesse emocional. O excesso de explicações também é um problema sério. Muitos homens sentem a necessidade de justificar cada ação, cada decisão ou cada sentimento. Isso transmite insegurança. Mulheres valorizam homens que sabem o que querem e agem com convicção, sem depender da aprovação dela para cada passo. Um homem seguro não precisa explicar cada movimento. Ele deixa sua postura e escolhas falarem por ele. Outro erro crítico é ignorar sua própria vida. Muitos se concentram tanto em agradar ou conquistar que abandonam hobbies, amigos e objetivos pessoais. Isso cria uma dinâmica onde todo o valor que possuem está vinculado à atenção da mulher, e isso é fatal. Homens que mantêm vida própria, ambições e interesses independentes se tornam naturalmente magnéticos. Eles despertam respeito, desejo e, acima de tudo, a sensação de que poderiam ser perdidos, o que é exatamente o que você quer gerar. Por fim, muitos homens confundem gentileza com fraqueza. Ser gentil, atento e carinhoso é essencial. Mas sem limites claros, essas qualidades perdem poder. Homens que conseguem equilibrar cuidado com firmeza emocional se tornam inesquecíveis. Eles geram atração porque combinam presença, valor e intensidade emocional de forma estratégica, enquanto os homens que cedem a todos os caprichos simplesmente desaparecem no fundo da mente dela. O ponto central aqui é simples. Homens precisam acordar para como suas atitudes afetam a percepção dela. Pequenos ajustes na forma como se comunicam, como mantêm limites, como gerenciam sua própria vida, podem transformar completamente o interesse dela. Evitar erros comuns não é sobre truques ou manipulação, é sobre maturidade, consciência e presença estratégica. Homens que entendem isso não apenas mantêm atenção, mas criam um vínculo emocional que faz com que ela sinta medo de perder alguém como você. 5. Deixe que ela escolha te valorizar. Você já percebeu que quando você força alguém a te valorizar, o efeito é sempre temporário? A atração genuína nunca vem da pressão, da insistência ou da tentativa de controlar sentimentos. Ela vem de escolha. E é exatamente aí que muitos homens erram. Eles acreditam que podem fazer uma mulher sentir algo por eles. A verdade é que o verdadeiro poder está em criar uma situação onde ela escolhe te valorizar por conta própria. O primeiro passo para isso é demonstrar valor sem exigir retorno imediato. Isso significa viver sua vida plenamente, manter seus objetivos, seus hobbies, sua rede de amigos e sua rotina sem depender da atenção dela. Quando ela percebe que você é independente, confiante e satisfeito consigo mesmo, algo curioso acontece. Ela começa a medir o próprio comportamento em relação a você. Ela nota sua consistência, sua intensidade emocional e sua autenticidade. Isso naturalmente gera respeito, desejo e, mais importante, a percepção de que ela poderia estar perdendo algo raro. O segundo ponto é permitir que ela sinta sua ausência estrategicamente. Não estamos falando de jogos ou manipulação, mas de criar espaço para que ela perceba sua importância. Quando você não está presente constantemente, a mente dela passa a sentir sua falta, refletir sobre seus momentos juntos e avaliar o que realmente significa ter você em sua vida. Essa sensação de ausência gera valor automaticamente, porque seres humanos tendem a apreciar mais aquilo que não tem garantido. Além disso, é essencial evitar atitudes que diminuam seu valor. Homens que se tornam excessivamente acessíveis, que buscam constantemente aprovação ou que cedem a tudo que a mulher deseja, perdem naturalmente o respeito. Para que ela escolha valorizar você, ela precisa perceber que você tem limites claros, que respeita a si mesmo e que não se dobra a qualquer sinal de descontentamento. Limites não são frieza, são a prova de que você sabe o que merece e espera ser tratado à altura.
Outro aspecto crucial é criar momentos de intensidade emocional, mesmo em pequenas interações. Conexões profundas e lembranças marcantes fazem com que ela associe você a emoções únicas, que ninguém mais proporciona. Isso não significa forçar dramas ou criar situações artificiais. Significa ser autêntico, expressar sentimentos genuínos e valorizar experiências compartilhadas de forma consciente. Ela começa a perceber que perder você não seria apenas uma ausência física, mas a perda de algo significativo e insubstituível. Por fim, lembre-se, o poder está em ser o homem que não precisa convencer, mas que inspira escolha. Quando você mantém sua vida, seus valores e sua intensidade emocional, ela naturalmente sente atração, respeito e medo de perder alguém como você. Ela escolhe te valorizar porque percebe que você é raro, autêntico e indispensável de uma forma que ninguém mais poderia ser. E essa escolha, feita por ela, gera desejo genuíno, conexão emocional duradoura e a certeza de que você ocupa um lugar único na vida dela. Aqui vai uma verdade que ninguém tem coragem de dizer. A maioria dos homens é facilmente esquecida porque nunca entende o verdadeiro valor de ser desejado e respeitado. Eles correm atrás, cedem demais e acabam criando mulheres acostumadas a ter tudo entregue sem esforço. Mas homens estratégicos que combinam presença, mistério, intensidade emocional e limites claros se tornam inesquecíveis. Eles despertam algo que vai muito além da atração física. Despertam medo saudável de perda, desejo genuíno e respeito que nenhuma outra pessoa consegue gerar. E aqui está o ponto mais controverso. Não é sobre manipulação ou jogos psicológicos. É sobre autovalorização e percepção estratégica. A mulher não precisa ser enganada ou controlada. Ela precisa sentir o impacto real da sua presença e da sua ausência. Quando você faz isso corretamente, ela não apenas pensa em você constantemente, mas começa a medir cada atitude dela em relação a você, sem que você precise dizer uma palavra. Agora eu quero ouvir você. Comente suas experiências aqui nos comentários. Momentos em que percebeu que ela estava realmente pensando em você ou quando sentiu que poderia te perder. Eu vou ler cada comentário e, sempre que possível, vou entrar em contato com você para conversar sobre como aplicar essas estratégias na sua vida. A conexão que você constrói aqui é o primeiro passo para se tornar o homem que ninguém quer perder.